novas tecnologias estão sendo aplicadas, é que a gente vai convidar aqui para falar sobre isso no palco a Aline Corso, ela que fala sobre o corpo aparelhado. Aline, é contigo. Boa tarde. Vou utilizar também uma anotação, segundo o Silvio. Para mim é bacana. Primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde a todo mundo e agradecer a presença de todos, principalmente a organização do evento, por ter feito esse convite para mim. Para mim é muito especial estar aqui, porque um dos meus 2 empregos é justamente aqui na SIC, no andar de cima, bem aqui. E eu sempre estive envolvida com esse auditório, organizando eventos, nunca aqui em cima, no palco, com o microfone na mão. Obrigada. Para começar, eu vou falar um pouco da minha experiência e de como a ideia de trabalhar com o corpo aparelhado, o corpo e a tecnologia surgiu. As ideias, elas surgem dos lugares mais inesperados. Talvez porque elas não seguem uma lógica cartesiana, mas sim uma lógica mais caótica. Elas surgem quando a gente menos espera, não pedem licença e invadem a gente. Por isso que eu acho que elas são tão interessantes. A ideia de estudar e trabalhar com o corpo e tecnologia surgiu faz cerca de 3 ou 4 anos, quando eu entrei na faculdade. Conceitos como tecnologia, realidade virtual, realidade aumentada, imersão, games e tal, eram coisas vagas que eu tinha, só de ver na TV, lá na internet, fazer alguma coisa. Nunca tinha ido a fundo nisso. Então, no decorrer da minha graduação, eu entrei em contato com diversas cadeiras que me desafiaram a fazer outras coisas. E numa dessas cadeiras era de nome Projetos e Práticas Experimentais. Nós tínhamos que desenvolver um projeto como se fosse um pré-trabalho de conclusão de curso. A gente fazia toda a descrição do projeto, só não implementava ele, era para que ideias fossem surgindo. E aí que entra o problema das ideias. Não é que eu não tivesse ideias, eu tinha tantas ideias para escolher que escolher uma ficava difícil para mim. E eu sou uma pessoa que não é linear. Eu penso um pouco, vou para cá, vou para lá, me perco, vou, volto, enfim. Eu preciso de alguma coisa para me focar. Daí, na época, eu criei um blog, que eu chamava de Janela Social. Não sei porquê do nome, mas dei esse nome, Janela Social. E eu publicava lá matérias que eu lia na internet, coisas que eu lia no jornal, vídeos e outras coisas, para que fosse um registro. Eu podia muito bem colocar isso no Word ou, enfim, guardar na gaveta, mas eu sempre gostei da ideia do compartilhamento de informações. E nas ferramentas gratuitas, a questão do software livre. Tanto é que os meus blogs todos estão em ferramentas gratuitas. E daí eu fui publicando, vendo as matérias, e quando eu parei um certo dia para dar uma olhada, fazer uma média do que eu estava trabalhando, eu percebi que mais de 90% das coisas que eu publicava tinha alguma relação com o corpo. Ou seja, eu gostava do assunto, só não tinha percebido que eu gostava. Tudo que envolvia tecnologia e coisas que mexem com o corpo da gente era o que me atraía. Então eu desativei o blog, ou seja, nunca apaguei ele, eu deixei de publicar, e criei um novo, o chamado Computadores Vestíveis, que ele está ativo até hoje. Então, foi aí que eu percebi que era a minha paixão e, desde então, eu estudo e pretendo continuar para o resto da minha vida nessa área, me aprofundando. Antes de entrar, propriamente dito, no corpo e na tecnologia, nós temos que falar das ferramentas. Desde a antiguidade, o homem sentiu a necessidade de criar ferramentas para facilitar a sua vida. Então, tem aquela famosa cena de 2001, Odisseia no Espaço, né? Que o macaco, que seriam os homens, pega o resto de osso, vai batendo, vai descobrindo as funcionalidades desse osso e a partir disso a humanidade vai desenvolvendo, o fogo é criado e por aí vai. Como o Felipe Boff falou hoje de manhã, ele falava da questão do Marshall McLuhan a respeito das extensões do corpo humano. O exemplo que ele deu foi o óculos, a extensão da visão, o jornal, a extensão da mão e por aí vai. Então essas ferramentas são extensões do corpo humano. 2 exemplos que eu gosto muito e que utilizamos até hoje são os óculos e o relógio de pulso. Relógio de pulso, para quem não conhece a história, foi criado pelo nosso Santos Dumont, porque quando ele pilotava os aviões dele, ficava muito complicado ele segurar com as 2 mãos
volante, sei lá, manche, e olhar a hora, ler a hora, tirando o relógio de bolso. Então ele, com a ajuda do Louis Cartier, da famosa relojoaria, criou o relógio de pulso, que é a parte que entra na ficção científica, que é uma parte que me inspira bastante, principalmente a questão do cinema. Desde tempos antigos, o homem sempre tem imaginado o que seria possível, o que aconteceria com a humanidade com a criação de uma mistura homem-máquina. Daí entra esse imaginário popular, principalmente na época da Guerra Fria, que o pessoal ficava meio atordoado de ver pela TV, quando o homem chegou à Lua também depois, eles viam aquelas roupas de astronauta, uma coisa diferente, então não sei de que maneira isso mexia com a cabeça deles, não sei. Só sei que começou a surgir meio que um pânico, uma histeria, que viessem coisas, que tivessem super-humanos, que pudessem machucar a gente de alguma maneira, enfim. Sempre surgiu isso. Exemplos que eu trago aqui para vocês. O mais famoso, o Tom Cruise, do filme Minority Report, utilizando o que seria uma luva, né, para mexer com conteúdos digitais. O Robocop, que é um excelente exemplo de uma mistura, uma fusão homem-máquina, né? Que ele teve, a máquina foi colocada no corpo, ele teve suas partes de corpo substituídas por outras de máquinas, né? Então ele era uma mistura homem-máquina com peças sintéticas, orgânicas e inorgânicas. E Star Wars, que eu gosto muito, que ele tinha a questão da prótese e do implante, né? Aquela cena que ele teve a mão decepada foi substituída por uma prótese mecânica. Computadores vestíveis. Isso não é um computador vestível, tá? Para deixar bem claro, quando se pensa em computador vestível, não é isso. Isso é só uma brincadeirinha, tá? Um computador vestível, o que é? É um tipo de computador adicionado ao corpo do usuário, e o importante é que ele sempre tem que estar ligado e acessível, exercendo algumas funções. Por exemplo, aqui são 5 categorias que eu estudo, que são divididas conforme o seu uso, né? A militar, o uso médico, o esporte, a segurança, a moda e o entretenimento. A maioria dessas dessas categorias, são usadas para monitoramento de funções vitais e controle da saúde, que é a mesma coisa. Depois eu vou falar um pouquinho mais nos slides seguintes. Esse slide aqui mostra o Dr. Steve Mann, que é uma pessoa que me inspira muito. Ele trabalha na Universidade do Canadá, se eu não me engano, mas ele trabalhou no MIT. E desde os anos 80 ele vem aprimorando seus computadores vestíveis. É muito importante citar ele em pesquisas do ramo, porque vocês podem ver claramente que nos anos 80, olha o tamanho do aparato que tinha na cabeça dele, e até chegar em 2004 o tamanho que ficou. Parece aquele microfone que os palestrantes estavam usando antes, né? O que funciona isso? É funcional. Reza a lenda que de tanto ele usar esse equipamento, se ele tira, ele não consegue enxergar direito. Não sei. Sei que, por exemplo, ele deu um para a mulher dele também, ela tem um equipamento igual ao último, e quando ele precisa ir no supermercado, fazer alguma coisa, o negócio tem câmeras e tal, acesso à internet, enfim, tudo e mais um pouco. A mulher dele utiliza um igual em casa, e, por exemplo, ele é ruim, não entende muito de compras. A mulher pega e fala, eu quero 1 quilo da batata essa, não sei o quê. Ele vai andando, a mulher vai vendo o que ele está vendo, e a partir disso a comunicação é estabelecida, independente do local que tu está no espaço. E importante, extremamente importante desse tipo de computador, é que o usuário não precisa carregar nada. Isso está adicionado ao corpo dele automaticamente. Não pode impedir outras atividades deste usuário. Aqui eu trago outros exemplos famosos, baseados naquelas categorias. Lá em cima o Dr. Steve Mann, também com a última versão, é depois da de 2007. Ali embaixo, os tipos utilizados para segurança ou para a guerra, que seria o contrário, onde as funções dos soldados
são ampliadas, o seu corpo é ampliado. Imagine agora que ruim, ou que bom, dependendo do ponto de vista, um super-humano numa guerra. Isso seria bom? Seria justo? Não seria? Existem aparatos, roupas tecnológicas que o soldado coloca e ele tem a força dele 3 vezes ampliada. Então ele consegue carregar um tanque, sei lá. Tem na imagem seguinte, depois eu volto. Essa aqui é uma coisa semelhante a isso. O nome desse equipamento é HAL, baseado no HAL de 2001, Odisseia do Espaço, né? Vejam como a ficção científica sempre está presente, né, nesta área. Seria mais ou menos algo assim, para ampliar a força. Ele não precisa utilizar as forças dos joelhos, essa força é ampliada, então ele pode ir para a guerra. Deixa eu voltar. A imagem do meio, eu acredito que seja um capacete de realidade virtual com uma data globe, para interagir com conteúdos digitais, assim como o da direita. O que eu mais gosto é aquela menininha lá de baixo. É a Hug Shirt. Hug Shirt, camiseta do abraço. Funciona da seguinte maneira. Os pontos que estão em vermelho são os pontos que, quando tu abraça uma pessoa, é onde você toca, né? Podem perceber que ela está se abraçando e está pegando. Aqui atrás também tem um pouquinho. A funcionalidade? Dá um abraço à distância para alguma pessoa. O HAL, na verdade, é para pessoas que têm problema de movimentos, ou pessoas paralíticas, ou que têm alguma deficiência física. Esse traje é um exoesqueleto, a gente pode chamar, ele tem a sua função ampliada. A do lado é a Baby Glow, que muda de cor se o bebê está com febre ou não está. Aqui, uma prótese ou implante inteligente, essa mão. Normalmente não é só uma prótese normal, ela capta sinais cerebrais e tem um movimento proporcional. Lá em cima é um colete com feedback de força para videogames. Então imagina jogar um videogame de tiro, ele te dá a sensação do tiro realística. Não gostaria, mas enfim. Ali embaixo é a No Contact, é uma jaqueta para mulheres, que se tu tá no ônibus e tal, que vem um cara por trás, assim, o cara toma um choque, bem forte. Muito legal. Para nós, mulheres. Entretenimento e moda, que é uma área que eu gosto bastante, que agora já tem até uma nomenclatura própria, a gente chama de cybermoda ou cyberfashion. Por exemplo, a Katy Perry, que usa vestidos de LED, os vestidos do Hussein Chalayan, que é um estilista muito bacana, os vestidos se movem sozinhos. Lá embaixo também o vestido a calça vai mudando a sua forma. E por último, eu quero fazer a seguinte reflexão. E se em vez da tecnologia chegar no corpo humano, o que aconteceria se o corpo fosse para a tecnologia? Esse aparelho se chama fonoautógrafo de ouvido. É um aparelho que não chegou ao seu objetivo final, que era o seguinte: eles queriam escrever a música, que entrasse um sinal sonoro e saísse um sinal escrito. E ali no meio tem um ouvido retirado de um cadáver humano. Robocop também tem isso? Podemos fazer isso? Quão longe isso está? Quão perto isso está? Fica a questão. O que eu quero dizer é que as tecnologias vestíveis é um ramo muito novo, tem menos de 10 anos. Cada dia mais a gente começa a ver isso. Não se espantem se daqui a alguns anos essas roupas estiverem acessíveis. Tem algumas marcas que já comercializam, desde tecidos inteligentes, por exemplo, tem filtro V, tem, enfim, uma bateria que muda de cor para uma festa, que mostra o sinal da música, uma roupa que se carrega a bateria do iPod. Esses já são comercializáveis, ainda estão um pouco caros, mas a tendência é que isso vá diminuindo e se popularizando à medida que fiquem mais confortáveis para serem utilizados no corpo. É um assunto que eu estou estudando faz 4 anos. Claro que todo estudo, nunca termina, a gente só vai aprofundando, é uma coisa que eu gosto bastante e que pretendo seguir em frente. Muito obrigada.